Estados Unidos anunciam a saída de Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Vamos entender exatamente o que é a Lei Magnitsky, por que o Alexandre de Moraes tinha sido colocado nessa lei pelos americanos, por que foi retirado e qual foi a participação do Bolsonaro, do Lula e de outras autoridades brasileiras. Lembrando, inclusive, que claro que os americanos não estão dando ponto sem nó. Para toda medida, há também uma contramedida. E adianto para vocês também, tá? Para quem vive no mundo da pós-verdade, em que a emoção que a notícia te causa interessa muito mais do que a veracidade da notícia, ou seja, eu torço por aquele político talvez possa gerar algum incômodo, hein? Mas quer saber a verdade? Fica aqui no vídeo, porque falaremos também sobre o decreto do estado de emergência por parte da ALN, uma organização colombiana, alegando que o Trump pode fazer ingerências na América Latina, isso é perigoso, e também a possibilidade de paz entre russos e ucranianos, já que um representante do governo Trump, Steve Witkoff, está viajando para a Alemanha para se encontrar com Zelensky e líderes europeus. Será que agora vai? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Cardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você, que é meu parceiro aqui de canal, a possibilidade de comprar os seus dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido. A gente está no momento pré-ano eleitoral, e ano eleitoral a gente sabe sempre tem aquela instabilidade e tal. Eu julgo que nesse momento é um bom momento para comprar dólares, já que ele está num baixo preço comparado a um passado recente, chegou na casa de 6,20, 6,30, e utilizando o meu cupom, você pode ter acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido. Se tá 5,30, você paga 5,15, 5,40, 5,25 e por aí vai, tá? Cara, não precisa acreditar em mim. Baixa a Nomad, o aplicativo ele é gratuito, você já tem acesso a uma série de benefícios só de ter o aplicativo e na sua primeira conversão cambial, utilizando o meu cupom, tem acesso a esse baita benefício. A Nomad aceita em mais de 180 países. Eu, quando faço viagens internacionais, não compro dólares, né, em dinheiro, ou pago cartão de crédito com todas as tarifas inerentes, eu compro dólares pela Nomad e vou pagando com o meu cartão ali nas viagens. Além do que, você pode ter acesso ao Nomad Explore, que é o meu cartão de crédito usando aqui no Brasil, que paga a conta de luz, conta de água, restaurante, e você vai montando cashback dolarizado a partir das suas utilizações, além de uma série de benefícios, como acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad, para suas viagens internacionais, e também a possibilidade de você ter acesso a pontos que não expiram para trocar por produtos e serviços. Belezinha? Vou deixar o QR Code aqui para vocês e o link na descrição. Tem acesso à melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Para quem não sabe, né, o Alexandre de Moraes, ele foi retirado pelos Estados Unidos da Lei Magnitsky, sendo que a Lei Magnitsky, trazer um contexto, um histórico um pouco mais interessante para vocês, foi criado não exatamente com a intenção de punir pessoas pelo mundo, e sim com a intenção de punir oligarcas, pessoas da Rússia. É uma referência a Sergei Magnitsky, que foi um advogado preso na Rússia porque ele denunciava questões relacionadas à corrupção, a tráfico de influência, dentre outros pontos. Ele foi preso na Rússia e depois de um tempo ele morreu na prisão. Fazendo referência a isso, os Estados Unidos, à época, não era nem governo republicano, hein? Era o governo Obama, lá em 2012, sancionou uma lei da Lei Magnitsky, que ela foi criada para punir oligarcas russos que estivessem ligados à prática enfim, desrespeito aos direitos humanos, censuras, violações de liberdades individuais, dentre outros pontos. Ela foi evoluindo até que em 2016 serviu também para outros casos de corrupção, crime organizado, violação de direitos humanos, não só na Rússia, mas no mundo inteiro, até que chegou o caso de ser colocado contra o Alexandre de Moraes. Eu até trouxe para vocês na época que o próprio responsável pela criação da Lei Magnitsky começou a questionar a utilização por parte do governo Trump contra o Alexandre de Moraes. Qual que era a alegação dos Estados Unidos? Que o Brasil, assim como uma série de outros países, estava praticando o chamado lawfare. O que é o lawfare? É quando você utiliza o sistema judiciário para questões políticas. Então, por exemplo, eu não gosto de determinado candidato, mas aí, para dar uma transparência de constitucionalidade, para eu impedir que o candidato concorra, eu alego que ele é corrupto, eu faço a justiça, tá ligado com o presidente para perseguição do opositor, e segundo o entendimento do presidente Trump, o Bolsonaro estava sendo perseguido pela justiça do Brasil, principalmente, claro, pela figura do Alexandre de Moraes. Faço aqui para vocês, né? Eu, Ricardo,
Para quem é velho de guerra aqui do canal, sabe que geopolítica a gente não faz análise com coração e nem com questões de afetividade. Assim como o Trump não considera o Bolsonaro um amigo, o Trump também não acha que é uma química com o Lula, né? Não dá para ser inocente desse jeito. O que existe é uns Estados Unidos que está extremamente preocupado, isso foi colocado na própria questão da doutrina estratégica dos Estados Unidos, divulgada na semana passada, com a aproximação da América Latina frente aos chineses. A gente sabe que hoje o principal país da América Latina é o Brasil, tanto do ponto de vista econômico e do ponto de vista populacional. E quando você analisa o governo Lula com declarações de aproximação com a China, o Brasil hoje tem a China como seu maior parceiro comercial, o Brasil faz parte dos BRICS, o Mercosul estava negociando algum tipo de possibilidade de uma coesão maior com os chineses, o Brasil oficialmente não faz parte do Road and Belt da nova Rota da Seda, mas está desenvolvendo uma série de projetos comuns, seja, por exemplo, no estado da Bahia, a questão do porto, a maior ponte, por exemplo, a instalação isso é muito sintomático, né, da fábrica, da planta da BYD em substituição da Ford, ou seja, uma automotiva americana saindo para a BYD fazer não só a produção de carros, mas prometendo transformar o Brasil num hub tecnológico de motores elétricos, a construção da ferrovia bioceânica, que vai conectar o porto de Ilhéus ao porto de Xangai, no Peru, que adivinha, quem construiu? Os chineses. Ou seja, a grande preocupação dos Estados Unidos não era a questão do Bolsonaro em si, a figura do Bolsonaro, mas sim a tentativa de colocar um presidente ou um líder que não fosse tão pró-China e sim tentasse alinhar mais ao pensamento americano. E claro que uma figura do Bolsonaro servia mais para os propósitos americanos. Agora, se o Lula demonstra que ele também quer cooperar, que ele também quer se aproximar dos Estados Unidos, e aí existem algumas contramedidas que a gente vai analisar aqui no vídeo, cara, acaba o amor pelo Bolsonaro. E entendam, não tem a ver com o Bolsonaro ou com o Lula, e sim o que representa os interesses geopolíticos para os americanos. Geopolíticas não existem amizades, amores, existem interesses. E cada país tem que saber negociar com isso. Quando Alexandre de Moraes ele foi punido pela Lei Magnitsky, a gente fala que a Lei Magnitsky transforma a pessoa como se fosse uma espécie de um pária internacional. Por quê? Ele fica proibido de tirar visto e, obviamente, entrar nos Estados Unidos. Ele não pode ter bens ou ativos nos Estados Unidos. Nem sei se era o caso do Alexandre de Moraes, claro. Mas também, essa é a parte mais complicada, depende de como os americanos pegam a Lei Magnitsky, não pode utilizar nenhum produto, nenhum serviço dos Estados Unidos, que tenham relações com os americanos. Então, bandeiras que tenham, aliás, cartões que tenham bandeiras americanas, sei lá, Visa, Mastercard, já não poderia ser utilizado. Ah, professor, mas tem bancos brasileiros. Sim, bancos brasileiros que negociam com bancos americanos. E havia a possibilidade dos americanos sancionarem, punirem os bancos, sei lá, o Itaú, Santander, Bradesco, por estar colocando uma conta corrente do Alexandre de Moraes. Serviços como, sei lá, o Gmail, o YouTube, galera, tudo faz parte dos Estados Unidos. Os americanos têm um baita soft power. Então você transforma a pessoa numa espécie de pária internacional. Sanções serão colocadas, perseguições, né, ou aplicações de Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, contra Alexandre Padilha. Quando, de repente, nós tivemos uma conversa entre Lula e Trump, num discurso ali da ONU, ali que rolou a química entre Trump e Lula. Pois bem, galera, depois daquele momento, algumas reuniões aconteceram. O Trump, ele tirou as tarifas de 50% sobre vários produtos, lembrando que outros ainda estão sancionados. E a alegação do Trump, ou a justificativa que a gente pode colocar, é que colocar sobretaxas sobre produtos brasileiros do setor primário não faz o mínimo sentido para a economia americana. E aqui, novamente, tá? Esquece paixões. Quando a gente fala da política protecionista do governo Trump, já analisei com vocês, não acho que ela é completamente errada. A gente vive num mundo que é protecionista. Poxa, se você for pegar os americanos, eles realmente se desindustrializaram em vários setores estratégicos, coisa que tem a ver com a segurança nacional. Pô, agora, produção de equipamentos bélicos vai deixar tudo na mão da Índia, da China, do Sudeste Asiático? Produtos farmacêuticos vai deixar só os chineses, só os indianos? Não tem sentido, porque são coisas que numa eventual pandemia, numa eventual guerra, pode comprometer a própria segurança nacional e a população americana. Só que a maneira como o Trump fez de sobretaxar todos os países com uma tábula, não, isso aqui vai ser, né, a tarifa, com uma conta lógico-matemática e sem negociações prévias, para mim, prejudica o governo americano. Porque, claro, poxa, como que eu vou confiar nos Estados Unidos se os caras colocam tarifas gigantescas sem uma negociação prévia? Entende? Então, para mim, a maneira como foi feita é errado, mas o que da questão não está completamente errado.
Outro ponto errado é que se você está tentando proteger a sua indústria, pô, de alta tecnologia faz sentido. Agora, galera, não, eu quero muito que a Nike deixe de produzir no Vietnã para produzir nos Estados Unidos. Cara, convenhamos, pô, indústria têxtil, nada conta, né? Mas não é uma indústria tão estratégica assim. Isso você pode terceirizar. Outra coisa, sobretaxar carne, sobretaxar aço, galera, sobretaxar matéria-prima, que vai deixar os insumos mais caros, e reduzir a produtividade das indústrias americanas também não faz o mínimo sentido. A inflação começou a corroer o poder de compra da população americana, reduzir a velocidade da queda da taxa de juros, e aí sim os Estados Unidos aceitou negociar, e tirou tarifas de uma série de produtos, principalmente primários, em relação ao Brasil. Mas como a química já tinha rolado, aí entrou a vez do governo brasileiro também tentar negociar, o Trump. Sabia que além das tarifas a alguns produtos, também tem algumas autoridades que vocês sancionaram, né? Seja o Alexandre Padilha na questão dos mais médicos, seja o Alexandre de Moraes. Negociações aconteceram. E dessas negociações, a gente teve o fim da Lei Magnitsky. Vamos tentar ver todos os pontos de vista? Quando você pega, não houve um pronunciamento oficial da Casa Branca, mas nós tivemos, por exemplo, o comunicado do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, colocando que tirou as sanções porque elas eram incompatíveis com os interesses dos Estados Unidos, e que a Casa Branca vê o PL da dosimetria como passos na direção certa, já que as condições de lawfare, ou seja, né, utilizar a justiça para questões políticas, estão melhorando no Brasil. A gente pega, por exemplo, Christopher Landau, que é uma figura importante também do governo americano, posicionando que, na verdade, foi para quem não sabe, a PL da dosimetria, está sendo votada no nosso Congresso a possibilidade de reduzir as penas aplicadas contra as pessoas que participaram do 8 de janeiro ou da tentativa de golpe, como julga o nosso STF. Até o Bolsonaro, galera, dos mais de 20 anos aí de prisão, poderia cair para pouco mais de 2 anos, se a PL da dosimetria, claro, ela for aprovada. Professor, você acha que é isso? Vamos lá, né? A gente pega, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que é a figura junto com Paulo Figueiredo, que estava negociando lá nos Estados Unidos a aplicação das sanções, das tarifas contra Alexandre de Moraes. Ele se pronunciou alegando que via com pesar essa decisão e que a sociedade brasileira perdeu uma janela de oportunidade para enfrentar os seus próprios problemas estruturais. Ou seja, viu com pesar, com decepção. Mas a análise do Flávio Bolsonaro, por exemplo, que possivelmente vai ser o candidato, ou não sabemos, né? Questões políticas aí à parte, mas, por enquanto, é o pré-candidato do bolsonarismo para o processo eleitoral de 2026, alegou que, na verdade, não. Ele comemorou, alegando que isso é resultado de um avanço da PL da dosimetria. Então, a direita está focando, principalmente a direita mais bolsonarista, claro, a questão que, na verdade, foram avanços do Congresso brasileiro, da PL da dosimetria, que avança para uma possível anistia, que teria feito os americanos voltarem atrás na questão da Lei Magnitsky. Eu, particularmente, não acho que seja isso, tá? A gente vê, por exemplo, declarações do Lula que foram feitas no passado, isso é questão de 1 ou 2 semanas, depois de uma reunião, de uma ligação que teve com o Trump, alegando que boas notícias estavam por vir. E ontem, quando a gente teve ali, né, uma reunião com Alexandre de Moraes, Lula, Tarcísio, Ricardo Nunes, uma série de figuras políticas importantes, o Lula falou que o Trump deu de presente para ele, para o Alexandre de Moraes, o reconhecimento que não era justo um presidente de outro país por ir um ministro que estava cumprindo a Constituição. Na conversa que ele teve com o Trump perguntou: nossa, é bom para você? E eu disse: não, Trump, não é bom para mim. É bom para a democracia que você tenha o fim da Lei Magnitsky contra uma figura importante que é o Alexandre de Moraes, que apenas estava cumprindo a Constituição, segundo, claro, a fala do Lula. Entendi, professor. Então você está me dizendo que o Trump colocou a mão na consciência e falou assim: nossa, é verdade, estou muito preocupado com a democracia brasileira, e agora o Lula, o Alckmin, o Haddad explicaram direitinho o que estava acontecendo, e eu vi, nossa, eu cometi um erro, eu estava perseguindo um verdadeiro justiceiro pela democracia brasileira. Para com ideologia, galera, para com ideologia, tá? Não tem a ver com isso. A gente sabe que, primeiro, né, o Trump ele já é conhecido pela sociedade americana como um taco, Trump always chicken out, e o que vem saindo na mídia internacional, no Financial Times, no Washington Post, na Reuters, olha, o Trump revogou a Lei Magnitsky, revogou a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. E o Lula tá fazendo isso como se fosse uma conquista do governo brasileiro. E posso fazer a análise que tá rolando? Olha, o Brasil, quando os Estados Unidos aplicaram tarifas de 50%, o Brasil foi lá e aceitou negociar
negociar, mas não voltou atrás. A gente manteve a soberania, a gente não alterou. Se a gente for pegar o que o Alexandre de Moraes mudou nas suas decisões, nada. O que o Brasil está fazendo, além da PL e da dosimetria? Não muita coisa, convenhamos. E mesmo assim, o Trump teve que revogar as tarifas e ainda revogou o Alexandre de Moraes. O Lula fez essa conquista. Você acredita mesmo, galera, nesse papinho? Claro que tem a parte da coordenação política, mas toda medida tem uma contramedida. O que os Estados Unidos querem, o que os americanos querem que o Brasil pode oferecer? Vamos lá, galera. Primeira coisa. A gente começou o vídeo falando que a preocupação do governo americano era uma proximidade muito grande com os chineses. Não sei, e se alguém falar que sabe, galera, só se for um assessor muito próximo do Lula que vazou informações, mas quais foram as contramedidas exigidas? E isso é uma coisa que eu confesso me desperta muito medo. Para libertar o Alexandre de Moraes, para tirar das sanções internacionais, o Brasil teve que conceder muitos benefícios para os americanos que atentam contra os interesses nacionais? Por enquanto, não sabemos. Não sabemos. Mas, será que está envolvido, por exemplo, o Brasil tinha um papo muito forte de um alinhamento maior com os BRICS, a criação de uma moeda comum, um alinhamento forte com os chineses? Será que a gente teve algum tipo de salvaguarda de não negociação de alguns produtos com os chineses? Novamente, não sabemos. Existe uma possibilidade muito forte da questão das terras raras estarem envolvidas. E vejam, eu nem acho ruim que o Brasil negocie com os americanos terras raras. A questão é como vai ser essa negociação. Quando os Estados Unidos aplicaram tarifas contra os chineses, que é o principal inimigo econômico dos Estados Unidos, a China colocou a questão das terras raras como fator primordial. A China hoje, além de ter as maiores reservas mundiais, ela principalmente tem praticamente um monopólio da capacidade de processamento dos minerais terras raras, que são essenciais para o desenvolvimento de produtos eletrônicos, de equipamentos tecnológicos, equipamentos de defesa. Os chineses, Trump, você vai colocar então tarifas nos seus produtos? Então beleza, não exporto mais terras raras para vocês. Isso comprometeria a questão da soberania americana. Os americanos foram obrigados a voltar atrás. Se a parceria que vai ser fechada com o Brasil sobre a questão de terras raras envolve transferência de pesquisa, desenvolvimento, inovações tecnológicas para o Brasil e a salvaguarda de um acordo bom para o Brasil, pô, cara, sensacional, que seja com os americanos, que seja com os chineses, seja qualquer um, né? A gente tem que pensar sim nos nossos próprios interesses. Agora, de novo, estou especulando porque não tem como saber. Se o Brasil ele vai conceder as terras raras sem nenhum tipo de transferência de tecnologia e dando nossos minerais tão estratégicos para os Estados Unidos, acho que é um erro estratégico. O Brasil tem a faca e o queijo na mão para um bom negócio. Os americanos estão desesperados por terras raras e o Brasil tem uma reserva gigantesca para isso. A gente pode exigir dos americanos, sim, transferência tecnológica. Se vai acontecer ou não, cara, de novo, não sabemos. Espero que o Alexandre de Moraes não tenha sido utilizado para essa questão, né? Outros pontos. Os americanos reclamam que o Brasil não é protecionista com tudo, mas é protecionista com alguns produtos específicos. Um caso bem específico é o etanol. A gente sabe que o Brasil é um grande produtor de etanol vindo da cana-de-açúcar e para proteger os nossos produtores do Nordeste, do litoral do Nordeste, da Zona da Mata e do Oeste Paulista, a gente coloca tarifas sobre o etanol que vem do milho dos americanos. Muito possivelmente, talvez a gente tenha que abrir os nossos mercados. Os americanos hoje estão procurando locais para a instalação de data centers, que consomem muitos recursos, tanto energéticos quanto água. O Brasil dispõe dos dois. Será que a gente vai ter que aceitar alguns data centers? E, novamente, com transferência de tecnologia ou não? Então, são todas questões que estão em aberto. Mas tenho certeza que os americanos, eles não tiraram a Lei Magnitsky porque o Lula convenceu os americanos, nossa, como a gente, né, como o Alexandre de Moraes é um democrata. E não pensem também que ele estava punindo o Alexandre de Moraes porque, nossa, como eu guardo um carinho enorme pelo Trump, pelo Bolsonaro, aliás. Entendam que na geopolítica não existem amizades, amores. Existem interesses e cada um pensando nos seus próprios benefícios. E aí, pessoal, você gostou dessa retirada da Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes? Deixa aí nos comentários. Além disso, garota, notícia importante tem a ver com a Colômbia. A gente sabe que o Trump mais uma vez reforçou ontem
que a ideia é fazer ações por terra, não só na Venezuela, mas contra outros países da América Latina. Ele até falou, né, que não serão ataques apenas na Venezuela, mas sim contra aquelas pessoas horríveis que os latinos sempre trataram de forma muito ruim os Estados Unidos e agora nós não estamos tratando eles também. Alegando que ele, desde que começou as operações no Caribe, já reduziu em 92% a entrada de entorpecentes nos Estados Unidos. A gente sabe que além da Venezuela, que é o principal alvo com certeza, a Colômbia de Gustavo Petro, isso dito pelo presidente americano, se não mudar o seu comportamento, vai ser o próximo alvo. A ELN, para quem não sabe, o Exército de Libertação Nacional, que eu diria hoje é a principal milícia da Colômbia depois que as Farc abriram mão, pelo menos parte delas, né? Ainda existem alguns dissidentes, claro. Mas as Farc fizeram acordo de paz com o governo colombiano. O Exército de Libertação Nacional, que foi criado como organismo que lutava pela instalação do socialismo, agora convenhamos, né? Passou a Guerra Fria, virou um grupo com formação de Estado paralelo, criminoso e tal. Alegou que está preocupado com essa ingerência americana. E eles decretaram um toque de recolher de 72 horas contra as agressões imperialistas, que as decisões sobre a Colômbia devem ser tomadas na Colômbia e não Washington. Pediu para que a população evite estradas e rios navegáveis, porque senão algumas punições podem acontecer. Penso eu, tá? Que se a ELN está fazendo um toque de recolher a revelia do que o Gustavo Petro quer, só evidencia que a Colômbia é um país dividido, em que você tem decisões que não são tomadas exatamente pelo Estado colombiano. Isso pode até favorecer ou fortalecer a narrativa que os americanos precisam praticar algum tipo de ingerência na Colômbia. Mas saibam, a Colômbia está num toque de recolher. Além disso, galera, nós vamos ter também, esse final de semana, Steve Witkoff, representante do governo americano, viajando em direção à Alemanha, Berlim, se reunindo com Zelensky, se reunindo com Friedrich Merz, se reunindo com Macron e com Keir Starmer, sendo que Reino Unido, França e Alemanha são os líderes que estão tentando negociar junto com Zelensky uma possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia. A ideia é que o Trump já falou que os progressos foram feitos e ainda residem problemas nas questões territoriais. Mas as informações dão conta que há um otimismo parte do governo americano que talvez até o Natal algum tipo de acordo de paz possa acontecer. Que tipo de território a Ucrânia vai ter que ceder? Não sabemos, mas está em negociações. Lembrando que é uma tentativa também dos americanos demonstrarem uma certa importância com a Europa, que vem sendo deixada de lado, e até passando por uma certa ridicularização, e não só por parte do governo americano, também pelo governo americano, que fala de caos civilizatório e tal, mas parte do governo russo. Por exemplo, a gente teve o Serviço Europeu de Ação Externa, que coloca ali algumas instruções diplomáticas para que os funcionários da União Europeia devam fazer, alegando que os funcionários da União Europeia devem ignorar diplomatas russos e não aparecer nas mesmas fotos que eles, alegando um isolamento frente à Rússia. E a Maria Zaharova, que é a representante das relações exteriores, fez até piada com isso, colocando que não passa de meias medidas, que uma decisão madura seria sair da ONU enquanto a Rússia está lá, e que ela acha, inclusive, que o 20º pacote de sanções deveria incluir a declaração que enquanto enquanto a Rússia estiver no planeta, a Comissão Europeia deixa o planeta, e que se a União Europeia quiser, pode até emprestar um foguete para a Comissão Europeia sair do planeta enquanto a Rússia existir. Ou seja, uma piadinha, né? Falando que é uma decisão não madura, e mais ou menos essa é a visão que os americanos têm. Que a Kaja Kallas e que outros representantes europeus não pensam no processo de paz, e sim pensam no processo de punir, destruir os russos em detrimento de uma possibilidade de um acordo entre Rússia e Ucrânia. E aí, pessoal, julga que os russos estão certos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.